Oi, maravilhoso e maravilhosa, Novembro Negro. E para falar um pouquinho sobre o Novembro Negro, a gente está aqui com esse maravilhoso, que é o Flávio Muniz, que faz parte do movimento negro há muito tempo e vai falar para nós da importância desse Novembro Negro, que a gente sabe que não se restringe ao mês. Como é que é essa história aí, Flávio? Então, Cláudia, a coisa mais importante que as pessoas precisam entender é por que existe esse Novembro Negro. Existe por causa do 20 de novembro, que foi criado em oposição ao 13 de maio. Não porque 13 de maio deixasse de ser importante, mas para que houvesse uma releitura do que foi a liberdade das pessoas pretas após a abolição. Porque o 13 de maio dizia que a liberdade foi outorgada pelo Estado. O 20 de novembro vem para dizer que a liberdade foi uma conquista do trabalho das pessoas negras. Ou seja, sai das mãos de uma mulher branca, Princesa Isabel, para trazer como protagonismo a população negra lutando por sua liberdade. Mesmo porque esse discurso ele ficou por muito tempo na sociedade brasileira, invisibilizando justamente o protagonismo das mulheres pretas, dos homens pretos, sabe? Colocando realmente como se a liberdade tivesse sido uma concessão e não uma conquista. E como dizia o Dr. Martin Luther King, a liberdade jamais seria dada pelo opressor, mas conquistada pelo oprimido. Então, Novembro Negro é um mês de relembrar a luta das pessoas negras. Este é o significado real e histórico do Novembro Negro. Portanto, então, todos os dias são dias de consciência negra e de necessidade de reflexão e de consciência negra. Exatamente. A consciência negra é um fator bem interessante, porque no Brasil ela vai adquirir um contexto mais de lembrar das pessoas, mas é muito mais que isso. Consciência negra é um conceito criado por um africano, o Bantu Stephen Biko, como você sabe, e ele criou esse conceito no sentido de mostrar para as pessoas pretas, africanas naquela ocasião, que elas precisavam ter consciência histórica de si e mover-se para mudar a situação. Então, o Bantu Stephen Biko coloca da seguinte forma: consciência negra não é apenas a pessoa ser preta, é a pessoa ter consciência histórica de si e fazer algo para mudar. Então, por isso que casa com este momento agora de Novembro Negro, que é momento de lembrar daquelas pessoas que fazem diferença na sociedade e que buscam no seu dia a dia realmente mudar a situação que foram colocadas historicamente, sabe? Então, a consciência negra é importante para as pessoas negras refletirem sobre o nosso posicionamento na nossa sociedade. E para as outras pessoas, para a sociedade em geral, compreender que devem fazer parte dessa luta. Portanto, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista nas práticas cotidianas. Flávio, vamos fazer um balanço aqui do que nós temos de avanço, o que ainda, historiadores que somos, né? O que ainda temos de permanência e o que porventura de retrocessos acontecem quando a gente pensa a questão racial no nosso país, esse recorte que é tão importante. Eu que mexo com a questão das mulheres, a gente sabe, por exemplo, que a maior parte dos feminicídios, 62%, são com mulheres pretas, negras, né? Isso é significativo para a gente pensar também em políticas públicas e que lugar essas mulheres vêm ocupando. Mas eu queria que a gente fizesse um balanço. O que você vê de avanços, de retrocessos e ainda de permanências dentro desse contexto de suposta, eu vou pôr muitas aspas aqui, porque é criticada, cordialidade da miscigenação e entre os povos e, ao mesmo tempo, desse mito da democracia racial. Exatamente. O grande problema de pensar o avanço é invisibilizar todo o processo, né? Mas você falou muito bem, eu acredito que tem coisas que devemos pontuar. Por exemplo, as mulheres negras, principalmente aquelas que trabalham com serviços domésticos, vieram ter seus direitos reconhecidos muito recentemente. Foi agora, depois dos anos 2010, se não me engano, ainda no governo Dilma, que as mulheres empregadas domésticas tiveram acesso a algumas direitos garantias que os trabalhadores tinham. Exatamente. Então nós estamos falando de mais de um século de negação dessas mulheres. A própria palavra doméstica tem remonta à época da escravidão, Sim, né? Vem do domínio, né? Deste domínio. De ser domesticado. E também é importante que as pessoas compreendam isso. Então nós temos algumas permanências, infelizmente, da escravidão, sabe? A permanência está justamente naquela marginalização das pessoas negras na sociedade, do lugar de acesso na política, na educação, nos espaços de poder no geral. Então tudo isso ainda são entraves para que as pessoas pretas consigam evoluir dentro da sociedade, né? Evoluir no sentido de conquistar esses espaços. E não é porque essas pessoas não têm capacidade de conhecimento, elas têm, mas muitas vezes elas não têm uma oportunidade. E por isso nós podemos falar de um avanço significativo que foram as ações afirmativas.
As entendeu? políticas de cotas, Sim, que são demais. provisórias, temporárias, porque Sim. quando a gente tiver cidadania plena, elas não serão necessárias e eu espero viver esse tempo, mas acho que não. É improvável que vivamos esse tempo, porque é verdade assim, as políticas de ação afirmativa, elas tiveram um poder, digamos assim, de garantir uma mínima possibilidade de acesso à formação acadêmica, sabe? Outra coisa, pessoas negras foram alijadas do voto pela lei contra o analfabetismo de 1881. Poxa vida, foram mais de 100 anos que essas pessoas não puderam votar e sequer ser votadas, participar dos movimentos políticos. Então, dentro também das plataformas políticas, algumas leis agora vêm para garantir o acesso dessas pessoas também dentro dos partidos. Isso quando lá atrás o voto era ainda censitário, né, por renda. Então você imagina, sair da escravidão com a mão na frente e outra atrás, né? Era excluído por renda, excluído por ser analfabeto. Por ser analfabeto. Porque as pessoas pretas no Brasil e negras vieram ter acesso à escola só na década de 30. Então, muito recentemente. Exatamente. Então, para nós é importante pontuar isso aqui, que houve alguns poucos avanços, mas nós ainda estamos caminhando de forma muito lenta. Mas eu acho que tem uma coisa interessante nisso. Lá atrás, nos projetos de emancipação, nos documentos do século XIX, vem uma palavra que aparece assim, reincidentemente, que é graduação. Ou seja, gradualmente. A abolição tinha que ser lenta e gradual. O Brasil foi o último país das Américas a abolir. anos. Exato. O último país a abolir. E aí a gente fala assim, poxa, gradual. Quer dizer, é lento. Então, tudo que acontece de transformação para pessoas negras é muito lento no Brasil ainda, infelizmente. Por outro lado, em termos de avanço, hoje a gente já encontra pessoas negras em espaços de poder que antes não estavam, com escolaridade, inclusive mestrado, doutorado. No esporte, o destaque sempre se deu. E eu penso que é importante a gente sair daquilo que é o tradicional. E outro dia eu assisti um filme muito massa, A Hora da Estrela. Não, A Hora da Estrela é outro, mas Alguma Coisa da Estrela, que é uma mulher negra maravilhosa, que vai contribuir lá pro foguete, na nave. Estrelas Além do Tempo. Eu sabia que tinha estrela nesse babado. Estrelas Além do Tempo. É lindo esse filme. Quer dizer, lá atrás, né, uma mulher extremamente pioneira. Então, a gente encontra também já alguns avanços nesse sentido. E do ponto de vista cultural, não colocar as pessoas negras somente no futebol, no carnaval e no congado, que são excelentes, a gente precisa investir nisso, porque é cultura, é memória, é tradição, mas também em outros espaços. Como é que você avalia isso? E aqui na cidade de Uberlândia? É porque a pauta das pessoas negras é uma pauta transversal. E no Brasil, criou-se o hábito de localizá-los muito no setor cultural, que é um setor extremamente importante. Sim. Você acabou de citar um filme. A indústria cinematográfica americana, por exemplo, é pioneira também em colocar pessoas negras, mas depois de muita resistência, muita luta, no Brasil também. Eu amo Viola Davis, aquele Daisy Washington. Exato. E todos eles têm lutas dentro desse campo da cultura. Sim. Só que mesmo dentro do campo da cultura, tem o campo da economia, tem o campo da habitação, da saúde. Então o que acontece? Como a pauta negra é transversal, é preciso pensar os movimentos negros, que não é um movimento, são vários movimentos, sempre foram, apesar de ser falado no singular, dentro de uma pauta mais concreta, no sentido de que é uma pauta transversal. Então, por exemplo, nós temos aqui em Uberlândia a Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB, da qual eu faço parte. Quer dizer, para mim é importante estar naquele local, porque é um local onde nós trabalhamos e ajudamos a resolver problemas no campo jurídico, envolvendo pessoas negras na cidade. Pensar isso. Por outro lado, temos também o Congado, que são os movimentos culturais da cidade. Nós temos a Irmandade, que é um movimento religioso. E acompanho, tudo de bom. Não é isso? Nós temos a Universidade Jeremias, Federal, historiador, colega nosso, lançou livro, né? Exatamente, o doutor Jeremias, que é escritor de inúmeros livros, entende? Nós temos pesquisadores acadêmicos maravilhosos, pesquisadoras acadêmicas maravilhosas aqui na cidade. Em memória também, né? Grande Otelo. Sim, nós temos médicos negros na cidade. Então é importante pensar essas pessoas nos seus espaços. Temos dentistas negros, temos engenheiros, temos contadores. Quer dizer, então a consciência negra é pensar... A política de cotas a gente encontra mais na Universidade Federal também. Sim. Né? Pessoas negras. É preciso, eu vejo assim, que é preciso entender que a consciência negra, o mês do Novembro Negro, como é chamado, ele é um momento de pensar o negro em movimento. Isso. Não só como se fosse um movimento do qual todos estivessem juntos, mas nós todos, negros e negras, nos movendo, movemos a sociedade, sabe? Então, isso que é importante pontuar.
Na agricultura, outra coisa que eu não falei, apesar de nós sabermos que grande parte dos grandes detentores de terra são pessoas brancas no Brasil, mas os trabalhadores negros a grande parte dos pequenos proprietários rurais são pessoas negras no Brasil. Então, esse recorte é importante entender. Aqui próximo de nós, essa realidade está aqui, está vibrando aqui, sabe? Está vibrando ao nosso redor. Então, nós precisamos realmente pontuar. A Uberlândia é uma cidade que ela tem sido uma referência em diversas coisas. Nós temos hoje pessoas negras aqui participando da vida política, né, e que para mim é extremamente importante que a pessoa também atue na vida política. Tem partidos que já estão abrindo oportunidade para pessoas negras participarem também. As nossas TVs locais abertas, tem jornalistas e apresentadores negros e negras, grande parte delas. Isso foi um grande avanço, né? Porque eu fico pensando, a criança em casa, quando ela não se espelha, né, como é que faz? Então hoje você já tem protagonistas, né, de novela, enfim. Cláudia, que é possível se espelhar. É muito doloroso crescer num mundo onde as principais referências midiáticas suas são bandidos ou escravos, né, nas novelas. Na década de 80 nós olhávamos, não tinha um super-herói negro na TV para que vocês pudessem se espelhar. Hoje já tem e ele é gato. Exatamente. Então, essas representatividades, elas transferem para nós confiança. A ideia de que nós podemos chegar lá. Sim, claro. A menina que sonha em ser médica, a menina negra lá na escola da periferia, sensação que de reconhecimento, de sentimento de pertença, né? Porque a menina negra na periferia que sonha em ser médica, ela nunca foi atendida por uma médica negra. Então ela sabe que ela está lutando para realizar uma coisa que é impossível na sua imaginação. Ela sabe que ela está lutando para quebrar um paradigma. Então quando você pergunta para uma menina negra que nunca foi atendida por uma médica negra, ela fala, eu quero ser médica, ela está dizendo que ela quer ser a primeira. Tem onde se inspirar. E por isso que quando nós precisamos encurtar esses espaços, apresentar essas pessoas, sabe? Então eu acredito que nós temos bons avanços, mas nós temos muitos desafios. Essa é a minha leitura. Da década de 90 para cá, e alguns permanecem, obviamente, a gente tem o Grucon, né? Recentemente, Griconeu. A gente tem o Chá das Pretas, com a maravilhosa Suzy Feoli, atriz. Suzy Feoli, atriz. Nós tivemos essa semana, inclusive, com elas, e foi ótimo. Ela fez uma vivência assim. Alguém sabe de uma palavra no nosso repertório do dia a dia que implica em racismo? Sim. E aí pipocou, né? Criado mudo eu trouxe, né? Que é aquela coisa do criado lá na senzala. E quando ia para dentro da casa, ele tinha que ficar mudo, silencioso, né? A questão a coisa tá preta. Que eu me lembre de pejorativo com branco, eu só pensei em uma situação. Deu branco na prova. A única Fora situação. Isso, né, vai para a lista negra, pejorativo. Né? Essa associação de palavras, ela é muito importante. Ela incomoda, obviamente, porque você cresce num mundo onde tudo que você é referenciado como negativo. Por outro lado, na minha leitura, este racismo ele é apenas consequência de um pior. Que eu acho que o pior dos racismos que as pessoas negras sofrem no Brasil é a subestimação. Quer dizer, você ter potencial, mas você ser subestimado. Que é o mito da democracia racial, né? Diz que não é racista, mas tem elevador de serviço, e se chega o negro, ele está indo para a casa dele, para o apartamento, pergunta por que ele não está indo de serviço. Ainda nos dias atuais, eu sou seguido no mercado. Isso, me dá exemplos de situação que você já passou. Ah, sim, muito recentemente eu passei por uma situação, no ano passado, a gente comprou um liquidificador, fomos buscar ele numa loja de um shopping grande aqui da cidade, e quando chegamos lá, eu resolvi olhar nos monitores, enquanto eu aguardava a minha esposa que buscava o liquidificador que a gente comprou. Fiquei na porta, porque eu não interessei para os monitores, a atendente, na verdade, nem me atendeu bem também. Fiquei na porta. Aí, de repente, a atendente veio e ficou na minha frente. Aí, o segurança, em menos de um minuto, apareceu, correndo, vindo em minha direção, parou e me deu uma volta ao meu redor, assim, me olhando. Aí eu tirei o telefone, desliguei e falei para eles, falei, olha, eu sei exatamente o que está acontecendo aqui agora, isso é crime, entendeu? Aí eu chamei a minha família que estava lá, falei, vamos sair, vamos embora, porque daqui a pouco aqui vai estar cheio de segurança e o errado vai ser eu. Quando eu fui sair, eu decidi ir na direção do shopping, fui lá, lavei uma reclamação, e o incrível
minhas redes sociais, eu fui lá, postei, fiz uma denúncia, e quando foi mais ou menos 10 horas da noite, meu telefone toca, e era a dona de toda a rede dessas lojas, que por sinal é uma pessoa que é muito engajada nessa questão. Olha que bacana. E ela me ligou e pediu desculpas, que ficou sabendo, que viu a postagem, e eu falei com ela, pedi ela duas coisas. Falei, olha, eu te peço duas coisas. Primeiro, não mande a funcionária embora. Por quê? Porque a maioria das vezes o funcionário ele só reproduz o que o sistema já é. Então, ele tem sua responsabilidade, mas mandar embora não dá oportunidade dele aprender. Pode aprender isso. Entendeu? Porque ninguém nasce racista, sim, né? Óbvio, e com certeza. Aprende a ser. E a segunda coisa que eu pedi é que eu pudesse oferecer um treinamento para os funcionários de graça. E ela foi além. Ela, o gerente da região aqui, foi além. Não só fiz um treinamento com a loja, não só na época o funcionário não foi mandado embora, mas ela deu a minha oportunidade de dar um treinamento para gerentes da regional de São Paulo, Minas e Goiás. Muito bacana. Então, para mim, o resultado foi muito positivo, entendeu? Mas isso foi a decisão da loja. O shopping, muito pelo contrário, fez o que todos fazem. Porque, assim, a pele do homem negro é a pele suspeita de sempre. Eu não posso parar com o meu carro em determinados lugares, porque eu sei que vai passar 5 minutos, alguém vai me achar suspeito. Eu cresci assim, sabe? A gente, inclusive, aprende até onde colocar as mãos quando você entra numa loja. Você sabe justamente que vai ser tratado daquele jeito. Não importa se o Flávio é mestre, doutor, formou agora em direito. Não importa nada disso. Você é um homem preto, sabe? E um homem preto nasce com esse signo e com essa marca na nossa sociedade. Agora, o racismo, ele não nasceu com o mundo. O racismo é um fenômeno da Idade Moderna. Uhum. E do mesmo jeito que ele nasceu, ele pode ser desconstruído. Uhum. E por isso a luta antirracista é importante. E que, por Porque enquanto, tem racista. que ter esse caráter ainda político, por conta do racismo, sim, mas que um dia a raça possa ser a raça humana, né? Porque nós somos um povo miscigenado, eu acho que essa é, inclusive, nossa beleza, se a gente for ver cada um nas suas raízes. Tem de um lado índio, tem do outro lado negro, tem europeu, enfim. Mas também não é aquela cordialidade do Casa Grande Senzala do Gilberto. Você já fez seu teste de DNA? Não fiz, mas morro de vontade de fazer. Pois é, eu fiz. Mas eu conheço a ancestralidade. Uhum. E do lado da minha mãe, o meu vozinho era descendente de índio, então eu nunca tive cáries, dentes bacana. E do lado do meu pai tem caboclo, tem negro. E tem do lado da minha bisavó, que era do olho verde, branquinho, europeu. Então, olha que coisa maravilhosa. Você e a sociedade me lê como um homem negro, um homem preto. Eu sou 56% africano, 31% europeu. E europeu sabe de onde? Do norte da Itália. Olha que maravilhoso, gente. Isso. Sou da Alemanha. É caro esse teste? Não, um teste barato. Tem uma empresa no Brasil tem vontade que faz. De fazer. E outra coisa, sou descendente de indígenas da Amazônia e dos Andes, e também sou descendente de judeus. Olha que massa. Aí eu falo pra você o seguinte, mas as pessoas leem o meu fenótipo. Sim. É a minha marca, a minha pele. Uhum. Entendeu? Pode ser que nós façamos o exame e você descubra que tenha um DNA europeu menor que o meu. Uhum. Mas você é lida como uma mulher branca. No Brasil, essa questão negro. Da aparência, né? Do tom da pele. Por isso que o racismo é de marca. É a nossa aparência que julga. E você vê que louco, né? No século XIX, as teorias do branqueamento da raça. Uhum. E hoje, quando o IBGE vai fazer pesquisa nas casas, muita gente tenta se branquear. Não, eu não sou negro, eu não sou preto, eu sou café com leite, isso é verdade. Né, chocolate. Quer dizer, como é que ainda tem, historicamente, né, esse tipo de resquício? Mas, por outro lado, muita gente é orgulhosa de ser quem é e parando com essa história de cabelo ruim. Não tem cabelo ruim, existem cabelos diferentes, né? Cacheado, crespo, liso, enfim. Por isso que é importante que a gente tenha pessoas, Cláudia, que reconheçam as potências de pessoas negras, sabe? Isso, para mim, é importante. Pessoas que dêem oportunidade para que nós, homens e mulheres negros e negras, possamos demonstrar nosso valor no trabalho, sabe? Porque muitas vezes nós somos rejeitados realmente no processo seletivo. Não é por não termos competência, é por outras questões. E é onde entra o racismo estrutural. Então, como você pensa, e a gente conversa bastante sobre isso, e você atua assim, eu acho muito importante continuar dando a pessoas negras oportunidade de demonstrar seu trabalho, apoiando a causa das pessoas negras, porque isso sim faz a diferença. Para construir um mundo melhor, a gente precisa de aliados. Sim. E esse é o papel das pessoas brancas conosco. A gente está lutando. As pessoas brancas têm que nos ajudar e ser aliados da nossa causa.
para que nós realmente sintamos que nós estamos lutando por algo que é humano. Sim. Não é apenas o direito das pessoas negras, é o direito humano de existir. E eu entendo isso como obrigação, inclusive, Sim. no dia a dia, em todas as práticas. Eu me lembro quando a gente fez um processo seletivo na SOS Mulher e Família, te contei, inclusive, outro dia. Uhum. E aí ficou 2 competentes, né, uma mulher branca e uma mulher negra com 4 filhos. Uhum. Então, esse foi o critério para nós que estávamos ali avaliando enquanto direção, de inclusão. Né? Uhum. Olha como ela tem que, na corrida da vida, ela tem que passar por mais obstáculos. Né? Então, Sim. vamos contratá-la. E ficou muitos anos, depois ainda foi fazer serviço social, depois ainda foi atender na instituição, enfim, Sim, cresceu em todo o processo. Eu acho que isso é básico, né? Esse é o papel, aliado. Então, Aliado. assim, eu acho que o seu papel E fomentar. é ser aliado e o nosso papel é justamente de fazer o nosso melhor sempre. E juntos a gente consegue construir um mundo E melhor. ser protagonista como o Flávio é, e não sem desafios, não sem perrengues, né? Muitos. Só emoção nessa trajetória. tudo Mas eu bem. quero um dia te ver aqui, tá? Aqui nessas cadeiras. Olha, juntinho conosco. tudo é possível. Eu Tudo é acho possível. também que é tudo possível, porque nós precisamos de representantes nessa cidade. Não, com que certeza. sejam negros, mas que tenham uma trajetória também de Precisa. promoção de pessoas negras, de pessoas Precisa. desassistidas e da saúde. Pensa sobre isso. Aham. Um dia eu vou te ver aqui. Negro com consciência Gente, negra. isso daqui, ó, não é bola de cristal, tá? É energia. Eu tô sentindo. É Eu tô isso aí. sentindo. Lindão, muito obrigada. Valeu. Obrigado, Prosear eu. com você. Arrasa Prazer. como sempre. Prazer Vamos é meu. sim. Adoro.